Fala, meus amigos do Altamente Rentável. Hoje é um dia especial que eu tô aqui gravando feliz da vida, tô do lado do meu irmão, barril dobrado aqui, Léo Caroso. E hoje a gente recebe dois convidados importantíssimos para falar de um tema melhor ainda, planejamento urbano. E você que é do mercado imobiliário tem que entender o porquê desse tema é tão importante para o teu investimento, né, para a tua visão de mercado imobiliário. Meu amigo Bernardo Romano está aqui com a gente, seja bem-vindo, seja aí de casa. Obrigado. Né, meu amigo Ernesto Carvalho, que eu estou conhecendo agora, mas pelo pouco do currículo aqui que o Bernardo falou, é um camarada potência aí para o mercado imobiliário. Meus amigos, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado, gente. Muito bem-vindo. Agradeço o convite. Bacana. Isso foi quando o Bernardo me ligou falando do tema, né? Eu fiquei muito empolgado. Eu tava vindo, me lembro até agora, eu tava vindo no Magalhães Neto, fiquei empolgado, falei planejamento urbano. A gente tem muita deficiência de planejamento, principalmente no interior do estado, no interior do Brasil, né? Ou seja, você tem os centros um pouco inchados, né? E mesmo assim precariamente preparados, porque tem muito grande centro que nem o plano diretor tem bem formatado, né? Haja vista, a gente vai falar do caso do Salvador também aqui, e aí isso me chama muita atenção pela preocupação que o urbanista tem, que o advogado tem, que o empresário do mercado imobiliário tem e precisa ter cada vez mais, viu, Chicão? Então eu fico muito feliz aqui. Ernesto, ele é urbanista, já, né, vice-presidente, né, do CAL, ou vice-presidente você tá? Vice-presidente do CAL. Vice-presidente do CAL. Conta um pouquinho da tua história aí, depois passa para Bernardo também. Né? E é longa, eu sou meio velho já. Não, assim, desde que eu descobri meu amor por arquitetura, eu sou arquiteto e urbanista, né? Essa é a nossa titulação, mas desde que eu me descobri amando arquitetura e urbanismo, eu acabei sempre me desenvolvendo dentro de duas áreas que são dois grandes amores de carreira mesmo. O primeiro de patrimônio histórico, né, do qual inclusive eu tenho mestrado, e o outro de urbanismo. Né? Curiosidade das curiosidades, apesar de ser um pouco mais conhecido dentro de restauração, eu comecei, a primeira matéria que eu ensinei na universidade foi desenho urbano e planejamento urbano, por conta justamente disso. E meu doutorado acabou sendo em história, na linha de história e desenvolvimento da cidade. Então, não dá para você pensar, né, em restauração apenas no edifício, você tem que pensar ele num conjunto urbano, não dá para você pensar a cidade se ela não é um sistema, se ela não é um organismo vivo, né? E quando você vê já é tarde, você está ali apaixonado e não quer largar, a coisa vai se desenvolvendo, né? E meu doutorado ele foi um pouco a forma de se juntar tanto a conservação e restauração quanto a desenvolvimento da cidade. Rapaz, muito, muito bacana a visão. Eu sempre viajei nessa ideia do urbanista, né? De você fazer um trabalho e depois ver o trabalho realizado, de você falar, rapaz, que orgulho de verdade. Uma cidade pensada, inteligente, né? Muito como falou aí, um organismo vivo, né? Que tem com certeza que se adaptar, né? ao tempo, né? Bernardo também se encantou pelo urbanismo, fez um mestrado, não foi, Bernardo? Isso. Aí que massa. Você fez aqui em Salvador? Isso, na UFSAL, e agora a gente está juntos com uma pós-graduação em planejamento urbano lá na UniACB, na universidade que a Associação Comercial da Bahia criou e chamou a gente aí para fazer essa pós, né, em planejamento urbano. Aí agora em fevereiro a gente já deve estar lançando ela. Então, legal, amigo, você tem aí também, você que é sócio do escritório de advocacia, tem todo um lastro do mercado imobiliário por trás, um conhecimento que embasa muito, né, fortalece, muito bacana. Tem o IBDI aí também, que é um instituto legal, então amparo bom aqui nessa mesa, exato, viu? Exato. Rapaz, mas me fala o seguinte, porque quem está nos ouvindo, muitas vezes se a pessoa não tiver uma percepção clara do tema, e aí a ideia é a gente tornar essa palavra planejamento urbanístico mais simples do ponto de vista do leigo. Vou lhe dar esse desafio agora, para poder entender o seguinte, por que é um tema tão importante? Olha, eu faço sempre uma comparação interessante com os meus alunos. Boa. Eu gosto de... professor, pai. Eu tinha até esquecido, eu vi uma aula agora. Eu digo sempre o seguinte, você quer planejar, vamos para o apartamento do estudante universitário. O que é que o estudante universitário faz, né,
para poder pagar as contas e conseguir viver ali dentro, né? Você tem, por exemplo, 2 ali alugando um apartamento, tá? O aluguel aumenta, luz aumenta, tá? Estão ali 2 estudantes que estão sem dinheiro até para sair, às vezes até para pegar ônibus. O que é que você faz? Você não sai pedindo mais mesada para o pai. Você empreende, a primeira coisa que você faz é chamar mais uma pessoa ali para dentro. Por quê? Porque uma pessoa ela divide conta, mas ao mesmo tempo ela está injetando uma capacidade financeira. Então veja, tudo isso, na verdade, se você imaginar que todo mundo tem que fazer isso no seu dia a dia, né? E Salvador é uma cidade que tem mais de 2.400.000 habitantes, quando você soma isso num sistema, você precisa entender que precisa haver uma ordem, precisa haver regras claras e regras simples para um desenvolvimento. Então, por isso que eu sempre falo, olha, vamos entender o seguinte, não se trata de dividir só a despesa, se trata também de trabalhar, né, de investir. Os 3 estudantes acabam tendo o quê? Menos despesas per capita, né, e ainda sobra um pouquinho para o shopping do final de semana. Muito bem. Se a cidade entende essa matemática, se ela entende essa mecânica, ela é uma cidade um pouco mais saudável, né? E isso é um exemplo para ser seguido também, não somente no apartamento, mas no seu condomínio, na sua rua, na cidade inteira. Quando você somar tudo isso, você tem uma multiplicação muito mais forte e a economia, claro, né? Também ela só se desenvolve se você tiver uma organização prévia, uma segurança prévia. Muito legal. Perceba que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Você estava falando aí do universitário, falando que, usando um exemplo mais simples e que você unitariamente pode fazer. E perceba também que, como você mesmo disse, 2.400.000 pessoas, cada um fazendo a sua parte, o quanto a gente não pode se desenvolver enquanto cidade, né? Enquanto cidadania, enquanto seres humanos, né, Chicão? Que a gente trata muito disso também, porque existe o lado da educação, existe o lado da espiritualidade, existe o lado do ser humano, de verdade. A gente falou do planejamento tático aqui, né, que a gente vem implementando, que as cidades ficam mais bonitas. Cara, parabéns pelo Jornal à Tarde. Fez uma plotagem, fez um negócio de uma pintura lá, rapaz, ficou a coisa mais linda do mundo. Aquele prédio já estava bem degradado lá, então você passava, era um ícone, que era o Jornal à Tarde, e feio, né? Então você fez um negócio bonito, parabéns ali. E falando de planejamento, a gente volta a falar agora das grandes cidades. Me conta um pouquinho, vocês dois aqui, você inclusive que trabalha com patrimônio histórico, o que a gente encontra, né, de problema no setor do patrimônio histórico que a gente possa trazer como fator preponderante de economia, por exemplo? O que você encontra é só problema. Muito bem. Falando de patrimônio histórico, né? Veja bem, você encontra, primeiro, né, a questão da propriedades centenárias, muitas vezes, que tem um passivo sobre regularização de propriedade e documentação, imagina de impostos, né, de longa data. Depois, é um tecido cultural, é um tecido que, à medida que o tempo vai passando, ele vai assumindo novos valores. Então, como é que você pode simplesmente chegar num local e desmobilizar pessoas que já moram há algum tempo ali, né? O outro são leis que vão ficando cada vez mais complicadas. É importante que a gente observe as leis, por exemplo, de patrimônio histórico hoje, como um veículo, como uma forma de preservar aquilo que é inerente à cultura de cada local, e não como uma coisa difícil, e não como um impeditivo, né, para que a gente possa atuar nos centros históricos. Bem pensado. Né? Mas o que há de tão especial no centro histórico? Primeiro, a nossa identidade, primeiro, a nossa história. Tá? Depois, é um tecido já construído, já edificado, em que você pode, inclusive, se aproveitar disso, não para demolir e fazer novo, mas você pode aproveitar que ele já está edificado, que ele já está naquele local e dar um novo uso sustentável. Então isso já é uma vantagem frente a um local que não está edificado. O custo disso, inclusive, né, é diferenciado. Mas a gente, infelizmente, ainda entende os centros históricos como o estereótipo de um idoso senil, e não como algo que tem ali muita sabedoria e que ensina mais pra gente. Logo de cara, na sabedoria,
eles já duraram mais do que vários prédios que a gente construiu recentemente. Sim, é verdade. Ok, negócio interessante, né, que você falou isso aí dentro da perspectiva do investidor, o cara fazer logo a conta do dinheiro na cabeça dele. Salvador, centro histórico, morto, estava morto, ninguém queria lá, né? Aí você passa por uma nova política de estruturação, de visão econômica, de planejamento, e aí agora começa a ter um metro quadrado caríssimo. Sim. O Carmo, por exemplo, né? É isso, pô. Então, os lugares lindos, com a vista maravilhosa. O investidor vê a potência que tem, ou seja, a importância que tem em você planejar. É uma simples mudança, eu não sei como é que se organizou isso lá, mas foi uma mudança e agora você tem terrenos caros, disputa, né, pela casa, que era uma coisa que antigamente o cara falava, eu não quero isso aqui não, que é só problema. Agora eu já estou apto ao problema, vou encarar o problema, vou, né, resolver o problema, mas estou numa excelente posição, né, estou com um ativo valorizado. É percepção de valor, né, que a gente acaba criando quando planeja, né, quando leva desenvolvimento. E o legal, um pouco, você falou um negócio interessante, realmente, aonde tem cultura tem alma. Isso aí, é verdade. E as pessoas percebem isso, então ninguém queria ir para o centro histórico porque estava degradado. Mas as pessoas têm um bom sentimento. Pô, a minha cidade tem um centro histórico, né? Uhum. E é um local valorizado, né? Culturalmente falando. Então, quando você pega, une, eu acho que é uma equação para o mercado imobiliário muito legal, de você unir essa questão da alma, da cultura, junto com o bom planejamento, com a segurança, né? Com a infraestrutura. Então, foi um caso que me veio aqui na cabeça, realmente é uma mudança de chave grande, pô. Sim, é verdade. Porque mesmo que você não goste do centro histórico, ou mesmo qualquer centro histórico, eu não estou falando só de Salvador, não. Bem lembrado, mesmo que as pessoas não se sintam, às vezes, seguras, faça uma pergunta sobre, podemos então destruir o centro histórico e construir novo? A resposta invariavelmente vai ser não. Não, com certeza. É interessante também, né? Cara, mas veja só, a cidade, ninguém quer abandonar, né? Ninguém quer. É a força da memória, é legal, a força da isso, identidade. É legal. Eu particularmente gosto da arquitetura, gosto que é rebuscado, gosto da linguagem utilizada ali, eu gosto muito daquilo. Então, você vê cidades históricas incríveis em Minas Gerais, você vê aqui na Bahia várias também, você tem em São Paulo, enfim, você tem um Brasil com 500 anos, né? Perfeito. Então, você tem uma riqueza de história dentro, né, desse local que se movimenta. Vamos falar de planejamento aí agora também. E vocês estavam contando uma história bacana também, né, que a gente estava falando de alguns locais que tiveram mudança significativa, né? Então eu acho legal a gente falar, que a gente falou de Salvador, você usou o exemplo da Prado Forte, que é outro exemplo muito bacana também. A gente não está falando ali de um local, né, não é uma cidade, mas é um local ali que o Klaus, né, o idealizador, digamos assim, teve uma noção de planejamento. Não sei quanto tempo tem, né, da aquisição dele, desse planejamento até hoje, mas tem se permanece. Ué. Klaus, acho que tem 80 e poucos anos. Década de 70 para 80. Não é isso mesmo, é. O legal é que ele fez algo, eu não sei se o município Visionário, prosperou a ideia dele, mas ele fez algo que se mantém, ou seja, quem vai para Prado Forte, quem constrói na Prado Forte, sabe do cara, segue meio que umas regras ocultas ali de um direcionamento, né? Então, planejamento. Exato. Mas eu não sei se o planejamento dele extrapolou para a prefeitura, se a prefeitura absorveu isso no plano diretor. Valor cultural já, né? Isso que você mas ele tinha os parâmetros, Chicão. Eu, na realidade, eu ouvi histórias, até de Tânia, a nossa amiga, que comprou muita coisa lá. Tânia falando que ele escolhia a quem ele iria vender. Exato. Né? E ele falava assim, aí ele falou comigo, a Tânia falando comigo que ele foi conversar na beira do mar com alguém, o cara ficou de costa pro mar, ele falou, não, você não vou vender. Como é que você está aqui na beira do mar de costa pro mar, então não dá. Então assim, existe realmente um planejamento. Agora o que o Chico falou é pertinente. Será que Mata de São João, né? Você, Ernesto, que trabalhou lá, que fez estava junto do plano, ela incorporou o que pensado por Klaus, ou foi uma coisa das pessoas verem o que estava sendo feito e replicar? Não, aquilo são momentos bem diferentes. As cidades, as localidades, elas se desenvolvem. Tá? E quando eu estou falando de desenvolver, eu estou falando de crescer, porque eu não estou falando de desenvolvimento necessariamente ser positivo ou negativo. Aí cada um vai ter o seu valor, o seu juízo sobre isso. Sim. Mas, se você for observar desde a era Klaus Peter ali, tá? Você vai ver o seguinte, você vai ver que as pessoas criaram um sonho, criaram um desejo sobre Praia do Forte, sobre as condições que estão ali, sobre a natureza, sobre, digamos assim, os aspectos, eu vou chamar de pitorescos, mas não seria o melhor termo. Tá? E há um grande desejo sobre isso, né?
que é muito forte até hoje. Não sei se vocês sabem, mas nós temos arquitetos excelentes, né? O Davi Bastos, por exemplo, ele criou na mentalidade das pessoas um estilo que as pessoas chamam naturalmente de estilo Praia do Forte. Que interessante virou isso aí, um né? valor, né? As casinhas tipo Praia do Forte, quando você faz verdade, isso... as casinhas tipo Praia do Forte, é verdade. aí você vai lembrar que você vai ter incorporações de eucalipto, que a argamassa vai ser um pouquinho mais rústica, que as cores não vão ser tão frias quanto daqui de Salvador, e é tudo aquilo que você quer fugir do seu dia a dia de Salvador para poder descansar, para poder abastecer suas energias. E olhe, nós temos hoje um colégio Vila em Praia do Forte. Ficou ótimo, né, lá. Entendeu? Muita gente vai morar lá agora. Exato, desde o Covid, inclusive. Eu me lembro, eu fiz ajudei o pessoal a fazer uma matéria sobre o litoral norte, né? Que durante o Covid, a segunda casa, que era a casa de veraneio, virou a primeira. Sim. Todo mundo foi para lá, com a infraestrutura cada vez mais fácil, né? Isso foi se tornando possível. E o desejo ainda não acabou, né? Porque se você falar que vai ter um lançamento em Praia do Forte, alguma coisa assim, até hoje isso é bastante valorizado. Mudou nossa cabeça, né? A segunda residência realmente tem um peso muito grande. Hoje eu tenho amigos, por exemplo, em Salvador, eles falam assim, eu prefiro investir um pouco menos no apartamento que eu vou morar em Salvador e ter uma casa de praia, né, mais confortável para poder pegar meus filhos aqui quinta, sexta-feira depois da aula e ir, entendeu? Tem muita gente que realmente estava esperando alguma infraestrutura maior de planejamento, né, de desenvolvimento urbano para poder ir morar lá, né? Tem amigos meus também que já estão aí, né, com 70 anos, 65, 70 anos, falam, pô, o que falta aqui para mim morar aqui é um hospital, fica a dica aí, né, para vocês do desenvolvimento do planejamento, tá faltando realmente um grupo de investidor para poder comprar uma área lá e fazer um hospital, porque eles se sentem, né, um pouco desprovido dessa necessidade ali que tem iminente. Inclusive também Itacimirim, pô. Itacimirim, meu filho quebrou a cabeça de Itacimirim, eu fui pro posto lá em Praia do Forte. Mas é muito pequenininho, de forma muito precária, precisa, né? Já tem um colégio, enfim. Eu acho que está sim se criando uma estrutura e precisa, porque a população está realmente comprando a ideia desse planejamento que foi feito lá. E Itacimirim está fazendo um planejamento top também, gostei da ideia de lá. Para grandes cidades, né, para as médias e para as pequenas cidades. Toda cidade, né, deve se dedicar aí ao planejamento urbano. Perceba, né, que eu falei a gente falou de Praia do Forte, né? Você me disse que ele corresponde a 9%. Aquele trecho todo de praia que você tem ali, ele corresponde a menos de 10% da área do município, que abriga, que é Mata de São João, mas a arrecadação municipal é acima de 70%. Agora, o ouvinte pode nos entender, né, do valor que tem um planejamento de determinada área. Né? Porque agora Itacimirim também, né? Começou, porque Itacimirim ele vinha se constituindo ali, né, essa beira de praia, mas quando a prefeitura de Camaçari, no novo plano diretor, fez o empenho de verba, fez o planejamento, fez a parte toda do que realmente ia acontecer, a iniciativa privada fez o quê? Saiu comprando todos os terrenos ali. Se você chegar hoje na praia em Itacimirim, você não acha mais terreno de beira de praia. O terreno de beira de praia que custava 500 foi para 2.500, 3.000 um metro quadrado. O da Ilha do Meio, que não tinha interligação de carro para a praia, era 500 e pouco também, deu um salto quântico agora. Então, assim, perceba que o investimento ele cresce, ele só cresce. E o desenvolvimento, inclusive, de uma comunidade que sobrevivia, porque Praia do Forte eu estive lá agora no final de semana passado. Meu irmão, na vila, aquele Souza entupido, a vila toda cheia, a pessoa que vende artesanato, o cara da bodeguinha, o cara que vende camarão, o cara que vende o peixe. Olha aí quanta riqueza a gente traz para todo o entorno, né, Bernardo? É trazer valor para a comunidade. Exato, cara, exatamente é isso. É um empreendimento que dialoga, né? Um empresário que vê isso, ele traz o valor para a comunidade. Né? E todo mundo ganha, porque isso que é um amigo meu, eu adorei essa expressão dele, ele falou assim, retroalimenta. Perfeito. E retroalimenta de qualquer jeito. Você quer ver um outro caso que foi interessante também, aqui no interior da Bahia, ali na década de 90 para começo de 2000, foi Lençóis. Foi Lençóis, e aí você começou a ter o quê? Um desenvolvimento também dos outros municípios ali ao redor. Mucugê, Igatu, e por conta de Lençóis. Veja que não é tão perto de você chegar. Lençóis investiu no planejamento.
Lençóis investiu num planejamento de desenvolvimento econômico, não necessariamente urbanístico. Entendi. Mas a gente está falando também de uma cidade histórica, em que você não tem como modificar muito aquele aspecto mais colonial, né, das suas ruas, dos seus prédios. O que houve ali foi uma organização. Até que ponto também, porque você pode saturar, né? Isso é uma preocupação. Você chega, porque aí você começa a perder o valor, né, de local, você começa a perder o valor de cultura, e aquilo passa a ser um lugar qualquer. E se aí, perde, como é que fica? despersonifica. Não estou citando que foi o caso de Não, Lençóis. também não, mas pelo amor de eu Deus. estou citando alguns casos em que a Sim. gente viu um desenvolvimento franco, rápido, né? Mas depois ele começou a entrar em remissão. Você falando isso aí, eu ouvi uma pessoa me falando sobre isso, sobre Mucugê, pô. Então. Ela falando sobre, ela falou, rapaz, tá crescendo muito rápido, né? Eu acho que estão errando a mão no sentido do crescimento e estão trazendo um estilo de arquitetura já meio que descasado com o local, e aí gera o choque, né? Que é justamente isso aí. É aí que é o ponto máximo agora da nossa conversa até, que acende uma luz vermelha, tá certo? Bem interessante para que a gente possa pensar no planejamento como ele deve ser. Perfeito. Tá certo? Porque realmente, por exemplo, essas cidades que são cidades bonitas, que são cidades que têm um apelo turístico, seja pela história, seja por cachoeira, por estar dentro de um parque, e aí o investidor compra porque vê que existe um volume de pessoas querendo aquilo lá, e aí cria um desenvolvimento desordenado. E tudo que não tem planejamento, né, meu amigo? Vira o quê? Eu gostei dessa expressão também, vira gaveta de meia. Exatamente. Né? Tudo bagunçado. Tudo bagunça, né? não Então tem é isso aí. espaço para nada. Vou dar 2 exemplos bem rápidos aqui. Pelourinho, que hoje a gente ainda tem gente com preconceito do Pelourinho, ora veja, né? Mas o Pelourinho era o grande local, o grande metro quadrado das grandes personalidades, Rapaz, era mesmo. do clero, da riqueza, da burguesia, etc e tal, né? Olha como está hoje. Avenida 7 era o nosso Salvador Shopping. Sim, minha avó ia lá. Tal da Rua Chile, A né? Rua Eu Chile. vi meu pai falando, minha mãe Rua falando. Chile, rapaz, você se arrumava para ir para lá, Buscar as mulheres não resgatar, andavam né? sozinhas, andavam de bracinho dado e tudo. Como é que está hoje? O que é que houve? Com certeza. Viu? Porque aí você tem algumas escolhas para fazer. Você quer ganhar rápido por pouco tempo ou você quer evoluir devagar por muito mais tempo? Né? Então a gente precisa essa proposta analisar. que a gente vem trazendo, né? A gente está assumindo a diretoria de urbanismo do Instituto e os prefeitos agora estão assumindo também os seus mandatos, né? Então é trazer essa visão, né, do desenvolvimento econômico, trazer valor para a comunidade, né? Ter um desenvolvimento sustentável na cidade, se precaver de todos esses desastres também ambientais que, enfim, estão acontecendo, né? Então, trazer realmente uma linha de sustentabilidade, né? De um trabalho de longo prazo, trazendo valor para a comunidade. E enfim, isso que a gente vem se dedicando, não só ali na pós-graduação, mas também nas consultorias, né, e enfim, nesse apoio que a gente vem dando aos municípios. Né? Não dá para ensinar o que a gente não aprendeu de experiência, não dá para ensinar o que a gente não pregou de fato, e vice-versa, uma coisa interfere na outra. Tem uma expressão que meu pai utilizava, que eu adoro, né, que ele fala, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho vai te levar. Exatamente. Né? Então, assim, esse é a importância do planejamento. Se um prefeito, né, que ele está naquela cadeira e a gente entende que ele não está ali, apesar de ele estar por 4 anos, mas ele não quer que a cidade viva naqueles 4 anos dele, que ele tem o compromisso com o município de fazer um planejamento, de falar, meu irmão, pelo menos você vai deixar, né, seu legado. O seu legado de falar, ó, a cidade é essa aqui, a gente entende que ela precisa crescer por esse lado. Então cria um planejamento, né? Cria um planejamento para 10 anos, para 15 anos. Não sei hoje, vocês estão especialistas, podem me dizer. 10. Né? São 10, quantos né? anos? O Mais ou menos em 10? geral é 10, mas enfim, Salvador, por exemplo, optou por 14? tornar 8, né? 8, tornar né? menor, né?
mas o ciclo é de 10 anos. Já pensou você criar bolsões de crescimento, né? Organizar as comunidades que estavam desorganizadas, criar uma REURB que teve aqui, regularização fundiária, você pega uma comunidade que está lá caindo aos pedaços, o que é que custa você pintar as casas, você dar uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas ali, cria bolsa, porque tem lugares aqui em Salvador, meu irmão, que quando eu fui, que eu não conhecia, eu falei, rapaz, que comércio da porra é esse aqui, rapaz? Eu falei, nunca vi comércio nenhum igual aquele lá. Só que é o seguinte, era ambulante na rua o tempo todo ali, e dentro as lojas, os ambulantes, e no meio da rua feira. Eu falei, mas aí não tem condições na realidade de você ser organizado, então você precisa planejar. Então você você vai numa cidade pequena, por exemplo, que eu adoro, que eu falei de Iguaí aqui, lá tem um mercadão completamente desorganizado. Então você vai organizar um mercadão, você vai botar, né? Tudo isso passa por um planejamento. Perfeito. Que é de vocês. E aqui. a gente está chegando na terceira geração dos planos diretores, né? Então a gente via lá nos primeiros planos uma postura muito mais restritiva, né? Olha, você não pode construir aqui, Entendi. não pode ir lá, e enfim, no final ia gerando uma cidade genérica também. Todas as se pareciam, né? Porque o que era permitido era dentro daquele Padrão demais, né? daquele Tem que tomar- padrãozinho para dentro do lote, né? E hoje você, enfim, é um diálogo, essa terceira geração de plano diretor, é um diálogo muito mais com a cidade, criando novos caminhos, né? Então, criando novos destinos. Então, é uma capacidade muito grande que essa terceira geração de plano diretor traz para a cidade, para o empreendedor, para a comunidade. Que né? bonito Então, isso, né, cara? Olha Olha que uma visão linda, né? Então, eu tava pensando nisso aqui, porque às vezes, né, tem uma turma que pensa nesse tema como algo filosófico, né? Que tem uma parte Claro, filosófica, falando, né, tem, Neto? né? Mas aí Tem o trazendo para o prático olhar, também, né? trazendo para o olhar do bolso do investidor, que o cara pensar o seguinte, porra, aquela turma mais sênior que gosta de investir em mercados fora do seu e gosta de desbravar. Se a cidade não tiver um bom planejamento, a valorização patrimonial, ela é, meu irmão, acabada. Bem pequena. Você pode ter, né? Você pode ter ali o lancei, construí, cheguei no pico e o pós. Não, e é uma aposta. Ia declinar. E é uma aposta. Porque o cara pode comprar um terreno e a cidade evoluir pelo outro lado. Que doido. Aí o camarada vai e bota uma faixa 1 do lado do seu terreno que você comprou, achando que ia fazer um condomínio de alto padrão. Já aconteceu Feira de isso. Santana tá acontecendo É isso aí. Feira de Não, Santana. gente, a gente viu condomínios na década de 80, na década de 90, estarem cercados hoje por comunidades. Né? É uma coisa que a gente fala muito. O mal político é aquele que só vai fechar todas as decisões ali em cima daquilo que ele acha que é a visão dele sobre uma cidade. Esse é um problema. O bom político, ele vai fazer o contrário. Ele vai abrir a discussão. Ele vai pegar toda aquela organização. A gente diz muito isso é um lema nosso, né? Perfeito. Dentro do IBDI. Ó, não há desenvolvimento sem planejamento prévio. Com certeza, para nada. E tudo isso você trazendo sobre a forma de lei no espaço urbano, você tem a transparência e você tem a segurança do processo. Né? E com isso, é claro, essa escuta sensível que o Bernardo acabou de citar. Porque também não há aqui planejamento agora. sem diagnóstico. Exato, sem o entendimento correto da situação. Cria-se uma cadeia de entendimentos em que você observa que quem ficou alheio a isso foi decaindo, foi perdendo potência social, histórica, econômica. Né? Enquanto que outros que valorizaram, né, esses aspectos todos floresceram. Excelente. Falou Então, muita coisa. Esse é um ponto fundamental para a gente, é que a cidade ela tá com um ambiente de desenvolvimento para todos, para as comunidades, para o comércio, para as pessoas andarem na rua, sabe? Para as pessoas, exatamente, para as pessoas se expressarem dentro do que elas são. Por quê? Porque esse valor pasteurizado, digamos assim, de cidade, ela cria uma cidade qualquer. E, a gente não está falando... Salvador nunca foi uma cidade qualquer na história. Com certeza. E não pretende ser. E não pretende ser. Né? Então, veja, se a gente não abre essa discussão, essa terceira geração que está trazendo essa escuta sensível, como eu falei para vocês, ela traz o desenvolvimento dentro daquilo que a cidade tem de melhor. Você quer ver um ponto que você tocou, e é muito importante... rapaz, olha que negócio interessante. A gente não pode pensar a cidade de forma imediata. Entendeu? Você falou do Pelourinho ali, da Centro Histórico, por exemplo, que mudou, que está lá, que agora mudou. E o que aconteceu para essa mudança? Então, se você pensa ela de uma forma imediata,
você cria um crescimento desordenado, ou seja, você não pensa, porque é como a gente faz os empreendimentos, quando a gente vai fazer a questão arquitetônica, eu falo, cara, esse aqui precisa, daqui a 25 anos, ele precisa ser uma coisa ainda moderna. O que é que eu vou pensar daqui a 25 anos? Claro que eu não sou ninguém, vou fazer uma previsão assertiva demais, mas pelo menos a gente pensa. Então, pensar nas cidades com planejamento para a longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, é necessário. Demais, precisa ser. E isso vale para Salvador, mas vale também para as pequenas cidades, né? E eu acho mais importante ainda para eles, exato, que estão engateando. E às vezes o prefeito fica ali assim, e a gente entende o desafio do prefeito de uma pequena cidade, às vezes está puxando verba para a saúde, para a educação, fica naquela ciranda ali só, né, buscando esses recursos, e não dá a devida atenção a esse planejamento urbano, né? Que no final das contas é como a cidade se conforma, né? A cidade que se vive é a cidade da infraestrutura, a cidade, né, de como ela se desenvolve e se apresenta para os seus munícipes. Então, colocar energia nisso é muito importante e é talvez uma forma que é mais sentida pelo cidadão, né? Se você imaginar o potencial que o planejamento urbano tem para fazer em atacado, para fazer impulsionar a regularização fundiária, sabe assim, os prefeitos estão assumindo agora e a maioria dos planos diretores são posteriores à lei de regularização fundiária. Então, a capacidade que ele tem de fazer essa revisão, né, e trazer uma regularização em massa, né, para o seu município, imaginar que boa parte dos municípios tem 50% de irregularidade, você também não pode planejar a cidade só para 50%, né? Tem que planejar para o todo. Então, como transformar esse 50% irregular em regular, né? Esse desafio é possível agora, nessa revisão, né? Vou lhe ser sincero, Bernardo, é necessário que realmente os prefeitos se conscientizem, né? Que eles estão ali pela comunidade, pelo um todo, tá? E que você falou tem uma contrapartida financeira incrível para a cidade, cara. Claro, então, se você está falando de regularização fundiária, você está falando de IPTU. Isso. Você está falando de novos comércios. Capital político, né? Enfim, de você. Ninguém vai esquecer quem te deu o direito de estar na terra. Você está falando de consumo de água, você está falando de consumo de energia, porque muitas vezes, se você tem uma regularização dessa ser feita, às vezes não chega, às vezes não tem esgoto. Então, olha quantas coisas, né, de benefício tem para você como político e como para o município também para poder fazer a reclamação. Eu fui para uma vez para uma cidade município, eu não vou falar, não tem muito amigo de lá, e eu posso apanhar quando eu for lá. Mas assim, tem um município que eu fui fazer um loteamento. Eram 1.200 lotes, tá certo? E esse cara que é dono dessa terra, ele já tinha uns 400 lotes aqui, que ele já tinha vendido de forma irregular. Ele já tinha vendido. Não tinha como voltar atrás, as casas estavam construídas, era necessário uma regularização fundiária. Mas, pelo amor de Deus, cara, a gente chegava na prefeitura, eu falando, velho, como contrapartida de eu fazer o meu empreendimento aqui, tá certo? Eu faço a regularização do de cá para vocês, né? A gente chama, monta comunidade, monta tudo que tiver de montar aqui, a gente vai fazer. Eu não consegui nem fazer regularização e nem fazer meu loteamento. Gastei 100 mil e voltei para casa de mão banana. Cara, se a gente vai na prefeitura, primeiro que o prefeito você não encontra. Você não encontrava naquela época, né? Aí daqui a pouco você pega, as pessoas que estavam trabalhando nessa época lá não tinham nenhum tipo de esclarecimento. Você fala, cadê o plano diretor? Não tem plano diretor. Então, às vezes não tem na internet. Não tinha nessa época na internet. Então, assim, não tinha nada. Rapaz, não tem um rabisco. Você não sabe. Não, a gente acha que é isso. Você acha que é isso, sabe? Então, assim, é necessário chamar os prefeitos dos municípios, né? Não só de Salvador, não só da Bahia, não, do Brasil como um todo, tá certo? Eu perguntei e o até setor Bernardo, empresarial tem um papel importante importantíssimo nisso aí, de também abraçar, né, em conjunto com o município, que eu acho que é um trabalho feito a 4 mãos. Perfeito. Porque todo mundo se beneficia, né? Claro. Traz valor para a comunidade, mas sem dúvida, né, viabiliza os empreendimentos. É claro, meu irmão, você vai fazer isso aí, eu nem consegui fazer o meu, né? Mas você vai encurtando o tempo, né? Para o empresário você ter uma aprovação em 90 dias, 120 dias é uma coisa, você não tem aprovação é outra, você tem aprovação em 14 meses é outra. E a gente está falando aqui de plano diretor, mas é uma cadeia toda, né, de legislação. Então, assim, um código de obras é muito importante também para a cidade. Né? Excelente. Você tem a maioria dos códigos de obras são de 80, 90. Mas imagina, né, a realidade do planejamento urbano, do arquiteto. Você não falava de BIM, né? Você não falava
como é que você vai ter um código lá de 80, 90 numa cidade, né? Tá na hora de revisar. Tá né? na hora de pensar. É tá na isso. hora de fazer acontecer. Isso ajuda muito. Você que Sim. está no dia a dia aí, sabe o demais, tempo que amigo. leva, né, para aprovação, o quanto é burocrático. Demais. Enfim. E é isso que eu queria até que você trouxesse dentro desse... Como é que vocês estão hoje organizados para ofertar isso, né? Porque tem muita gente que nos assiste, pô, aí tem gente que é corretor e muitas vezes está numa cidade que ele mesmo já vai enxergar a oportunidade. Daqui a pouco ele vai conectar, vocês vão deixar um contato, alguma fonte. Claro. E o cara que é investidor, o cara que é corretor, alguém do mercado imobiliário pode ter se despertar. Pô, vou emplacar. Porque, Pressiona o prefeito. rapaz, além de tudo, né, você levar isso para a sociedade, um legado que você deixa para a sociedade. Sim, é verdade. Então, se você ama a sociedade, o que contrapartida, né, de você poder aproximar pessoas capazes de fazer um trabalho desse. Eu queria que vocês falassem dessa solução, amigo. Você tem levado, que eu sei que vocês já fizeram, estão trabalhando em Salvador, tem Mata São João, então falar um pouquinho desse trabalho, né, para poder a turma entender. Olha, primeiro, acho que todo munícipe, todo cidadão é um agente de transformação. Tá? Então, você falou do corretor, do empresário, enfim, todos eles estão aptos a levar essa temática. É obrigação dos prefeitos ter essa revisão de 10 em 10 anos. A maioria agora está assumindo o seu mandato e a maioria está tendo que revisar o plano diretor. Eles, em geral, estão vencendo na mesma época, porque vem do Estatuto da Cidade, é o próprio ciclo, né, dos planos diretores, e a gente está no terceiro ciclo, a terceira dimensão, a terceira geração de planos diretores. Então, todos estão aptos e, na sua maioria, todos os planos diretores estão precisando fazer isso, né? E aí é por isso que a gente se dispôs. Tanto na pós-graduação, para que também o conhecimento, a ideia não é restringir a gente, você sabe como é que a gente trabalha, Sim. então é compartilhar ao máximo, é gerar essa transformação, né? A gente está assumindo no Instituto Baiano de Direito Imobiliário a cadeira de urbanismo também, para poder fazer essa multiplicação, e a nossa vida como consultores é também essa, né? Então, lá no escritório, eu estou dia a dia me prestando a isso nas suas mais diversas dimensões. E muitas vezes em parceria com o próprio Ernesto. Então, falando com o Ernesto, falando comigo, enfim... E eu com o Bernardo. Legal. Qualquer que seja essa dimensão, a gente está se dedicando a isso. Enfim, no trabalho institucional, ganhamos esse reconhecimento da utilidade pública pelo Instituto, né? É um instituto que tem tem 10 anos aí, né, se dedicando a essa transformação. Então a Câmara foi lá e reconheceu o Instituto como de utilidade pública por essas contribuições. Fizemos essa consultoria recente agora em Camaçari, Ernesto em Mata de São João, e além dos outros tantos municípios que nos fazem contato, muitas vezes até pelo registrador de imóveis. O registrador de imóveis é um grande agente de transformação. Com certeza. Né? Ele sabe a importância da regularização fundiária, do planejamento, ele sente ali na prática, no dia a dia, né? Enfim, se a cidade acontece, naturalmente o cartório dele acontece, né? Com certeza. Se a cidade é irregular, se você não consegue aprovar nada, ele também sente isso, né? Então, e o Tribunal de Justiça tem dado um apoio fantástico, né? Assim, o Tribunal de Justiça, sobretudo com o NUREF, o Núcleo de Regularização Fundiária, tem focado muito na importância da regularização e entendeu, eu tive uma reunião final de semana, ou na semana passada, entendeu a importância do planejamento urbano para impulsionar essa regularização fundiária. Ele entendeu que no planejamento urbano você deixa de fazer ali individualmente cada uma das comunidades e consegue fazer uma regularização muito maior, né? Então a gente tem esse cenário e esses vetores para quem quer trazer a transformação para a sua cidade. Uma coisa me ocorre a partir do que Bernardo está colocando, e isso é um pensamento muito comum nosso mesmo, sabe? Mas que, por exemplo, a Folha de São Paulo, logo antes do processo da eleição, das eleições municipais, a Folha de São Paulo colocou que um dos grandes temas para discussão seria justamente o planejamento urbano, o urbanismo e planejamento urbano. Como é que os gestores agora começam a ver suas cidades, a planejar suas cidades, não é?
E claro que toda vez que tem uma enchente, toda vez que tem a gente acaba sendo objeto aí de pergunta de alguns jornalistas, etc e tal, porque às vezes acaba expondo, digamos assim, fragilidades desse ou daquele município, e isso tem lá a sua verdade, né? Mas é preciso que a gente entenda que esse desenvolvimento, que também é econômico, a gente não tem que achar que desenvolvimento econômico seja um tabu, ou seja algo restrito somente a uma classe ou um grupo de empresários. Não, todo mundo almeja o desenvolvimento pessoal, né, econômico, e isso se representa no espaço, daí a importância do urbanismo. A gente vê agora um momento em que a gente traz a discussão do urbanismo para o meio público. Era uma coisa que não acontecia até bem pouco tempo atrás, né? Essa terceira geração que o Bernardo se refere, ela vem depois de práticas que tem, porque a gente também não traz o nosso pensamento do nada, né? Mas ela vem de práticas que acabam, digamos assim, tornando a discussão sobre a cidade algo mais democrático, algo mais, sabe, intrínseco mesmo aos processos de... Não é coisa de especialista, tá? Exatamente. Isso é coisa de qualquer cidadão, falar sobre a sociedade, pensar sobre a sociedade. E não é coisa só do mercado. É lógico que eu faço aqui um recorte, né, sobre a importância e o retorno que traz para os empreendimentos, mas é uma discussão da humanidade, enfim. Com certeza, pensar, mobilidade urbana, segurança, educação, todo o serviço, comércio. Excelente, rapaz. Eu ia falar um negócio aqui. Isso que o Porto da Barra também. O Porto da Barra hoje acordou sem barraca, com protesto, né? Foi? Conseguiram tirar? Não conseguiram tirar, diminuíram, porque precisa de um planejamento, de um ordenamento. Pô. Até pra tirar, pô. Peraí, tem gente lá que vai ordenar. Quantos anos? Não pode tirar, tem que ordenar. Mesmo que tire, eu acho que não pode ser igual fizeram com a barraca de Salvador, né? Pega o caminhão e bota, pô. Teve gente que perde a vida, pô. Não é tirar, é ordenar. Isso eu acho que tem, exato. E tirou daqui, tirar, bota aqui em cima, né? Tira porque é importante para a população. Você percebe que as discussões em torno da cidade, elas estão cada vez mais no nosso dia a dia. É verdade. As audiências públicas também, isso é muito importante, viu? O cidadão que está aí nos assistindo, toda vez que tiver, vá. Porque às vezes a gente fala e não consegue, né, participar, mas por vontade própria a gente não participa, né, Bernardo? Então, exatamente. Me veio aqui na cabeça que eu acho que talvez um produto que além do PDDU que vocês possam, né, se fizer sentido, disponibilizar para a turma, é quem tem suas áreas grandes, né, e que cabe um trabalho minucioso de planejamento. Eu acredito que cabe uma consultoria dessa também, né, de apoio, porque às vezes o cara tá ali para desenvolver uma cidade, mais um loteamento com várias fases, que vai envolver anos de desenvolvimento, que precisa interagir com o município. Eu acredito que faça sentido. Isso a gente já faz até em parceria, enfim, alguns empreendedores que têm essas áreas e buscam a melhor compreensão, né, de como planejar elas, de fazer um master plan. Isso a gente já vem se dedicando. Bacana, é só realmente hoje o recorte para a cidade como um todo, né? Legal. Porque me veio na cabeça, porque às vezes tem alguém lá ouvindo que fala, porra, olha que sacada, né? Tem um investidor nosso mesmo que ele tá agora com o desafio de fazer um desenvolvimento na fazenda lá que é da família. É um negócio grande, né? E a cidade é pequena, então, sabe? Eu acho que acaba interagindo muito com a cidade. Demais, né? Eu vou falar, uma pessoa que eu me lembrei aqui, porque é uma coisa que ele, inclusive, ele pode levar para a cidade dele. Né? De falar, rapaz, peraí, já que eu tenho esse lote aqui, por que não levar um planejamento desse para minha cidade? Né? E me beneficiar também, né? Além de dar um legado para a cidade. Ele faz parte da comunidade dele. Fica legal, pô. Com certeza. Além de outros desafios grandes, que às vezes você tem empreendimentos serem inseridos em regiões nervosas, e aí você precisa fazer um trabalho para poder entender os riscos, né? Preparar aquilo ali para poder receber aquele nível de empreendimento. Então, perfeito. Parabéns pelo trabalho, né, de vocês e pelo sonho. Eu acho que tem um amor envolvido aí pelo legado, pelo que a gente entrega. E tornar isso cada vez mais próximo da população como um todo, tá? A gente contribuiu, né, para o manual da TUL, que é a regulamentação de um instrumento, tornou isso ilustrativo. Lá em Camaçari também incentivamos muito para que o plano diretor fosse ilustrado. Então a nossa ideia é que não só
você não tenha mais essa dificuldade, não encontrar a lei da cidade, não encontrar o plano diretor, mas que ela esteja acessível, né? Não só num formato PDF em lei, mas de forma ilustrada, de forma que você que não seja especialista consiga ali, de a forma partir compreensível, né? Para Exatamente. você estar disposto ao diálogo. Então- Isso é mais importante até. O artigo 200 e tal, a linha B, não sei o quê. Não, calma. Vamos expressar isso aqui dentro de uma outra forma. Ó. Exatamente. E esses exemplos, eles trazem uma resposta muito maior. Então, assim, o convite de vir aqui é mais um esforço desse, né? De estar próximo de cada um e entender que todos nós somos atores dessa transformação, né? Legal, então, amigo. O corretor, você falou, é um importante veículo de transformação. O empreendedor, o cidadão como um todo, o poder público, enfim. E realmente tornar isso cada vez mais próximo e palpável e comum, né? Que as discussões sobre a cidade elas não sejam mais de especialistas, mas sejam discussões onde todos nós estamos aptos. Porque no final das contas, todos temos direito sobre a cidade. Então temos que entender sobre ela e ter a capacidade de discutir sobre ela, né? Excelente, viu? Gostei, muito Muito bacana. obrigado. Foi uma aula. Tomamos uma aula. Né, Chico? Primeiro agradecer pela Rapaz, aula. Eu acho que a gente fica, né, refletindo sobre a grande ideia de ter montado altamente rentável, porque a gente fica farto de conhecimento e pode aumentar essa fartura levando para todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, né, que nos estejam assistindo, mas a gente fica muito feliz quando vem um convidado aqui que tem brilho no olho, que tem emoção, né, que se preocupa com a cidade enquanto comunidade, né, enquanto pessoas. Eu acho que vocês fazem isso. Com o Ernesto, parceirão. Vocês, enfim, sabe a admiração que eu tenho por vocês. A gente também, meu amigo, por você. A gente se conheceu assim, a gente se conheceu discutindo a cidade. Foi? Né? Que legal. Aí, exatamente, aí virou amizade, entendeu? E aí agora, amizade, parceria, sociedade, tamo aí. Não é diferente com eles. Sim, não tenho dúvida não. Agora... Coisa bacana. Conhecido a doutora Conceição, deixou esse presente aí em nossas vidas, apresentou e uniu. Primeiro, agradecer, né, de coração, né, como o Léo falou aqui, é uma premissa, viu, Ernesto, pra gente receber um convidado que ame o que faz. Isso é o mais importante, né? Você pode até não dominar o conhecimento, meu irmão, mas se você vê com brilho no olho, você vê com paixão, quem tá lá percebe, sente. E é essa a nossa proposta, né? De levar transformação, levar um conhecimento. Então, parabéns pelo trabalho e pela trajetória, né, que estão empenhando pela cidade também, que vão levar isso para outras cidades. Espero que quem esteja nos ouvindo tenha tomado essa aula como a gente tomou aqui e que desperte também interesse, né, que eu quero que esse trabalho seja replicado aí Brasil afora para a gente ter, né, eu vou focar primeiro na Bahia, que eu quero minha Bahia forte. Perfeito. bom. Mas com o Brasil como um todo, né, nosso local, nossa casa, então que mais e mais seja feito, né? Eu acho que tem muita oportunidade, muita cidade precisando. E, porra, onde a gente for, os lugares que a gente desbravar, que eu já tô aqui pensando, eu acho que vale a pena fazer um esforço, né? Da nossa parte será feito, sem dúvida. Então, só agradecer, meus amigos. A gente é que agradece. Tamo junto. O que Bacana. precisar, estamos aí. Pra você que tá nos escutando, vamos pedir o quê? Hoje aqui, como esse assunto é de utilidade pública, né, que você enviar, possa compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque entenda que você é o fator de multiplicação disso aqui, né? Entenda que a importância que a gente tem no planejamento das cidades e fica a dica de você fazer essa contribuição, viu? É isso aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Amém. É isso Ô, aí, meus amigos. bom demais. Obrigado.